Olá, como vai? Vamos começar hoje sobre o processo de emancipação da alma. Deus nos permite essa vida na matéria, a reencarnação, como uma oportunidade de aperfeiçoamento, de crescimento, de evolução, enquanto seres imortais, seres espirituais. Muitos de nós têm a oportunidade de ser acolhido por uma família, de ter um lar, que dão sustentação e base para essa caminhada na reencarnação. Daí então nos deparamos com a necessidade de conquistas, de diversas conquistas. Precisamos conquistar ainda na infância relacionamentos, amizades, precisamos conquistar o conhecimento para nos capacitarmos, para deixarmos a ignorância e servirmos de alguma forma como instrumentos da comunidade, da sociedade. Precisamos, por conseguinte, conquistar um trabalho, um ofício, algo que nos dê sustentação, para prover a nós, para prover também a nossa família. E aí vem mais uma necessidade de conquista, uma conquista de alguém que compartilhe conosco as alegrias e os dissabores da vida, um companheiro, uma companheira, um esposo, uma esposa. Nos deparamos também com a necessidade muitas vezes de possuir filhos, de orientá-los, de educá-los. Nos deparamos com a necessidade de adquirirmos bens materiais que nos proporcionem conforto, segurança e até mesmo nos auxiliem na nossa subsistência. Enfim, meus irmãos, são muitas as necessidades de conquistas inerentes à nossa vivência nesse mundo de provas e expiações que é a Terra. E muitas vezes nós conseguimos alcançar os nossos objetivos, os nossos desejos, conseguimos realizar essas conquistas no total ou parcialmente, mas muitas vezes elas não nos vêm. E muitas vezes nós nos frustramos com isso, criamos dissabores, angariamos inimizades, tristeza. E o fato é que tudo isso vai representando ao longo do tempo a soma das nossas realizações na existência. E em dado momento é certo que todos nós seremos convidados a voltar à pátria espiritual. E esse momento de transição é um momento de convite do espírito encarnado a despertar para a realidade da vida espiritual. E nesse momento a gente será convidado a refletir sobre tudo que construímos, sobre tudo que fizemos. E muitos de nós, e aí a doutrina espírita e as mensagens de diversos espíritos relatam isso para a gente, especialmente na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Temos ali o irmão Jacó, no livro Voltei, que fala dessa dificuldade, dessa transição, inclusive no momento ali da despedida no velório. Nós temos o espírito Abel Gomes, no livro Falando a Terra, que é uma obra belíssima, com mensagens belíssimas, falando que poucas pessoas, poucos espíritos estão habilitados a fazer essa transição no momento do sepulcro, no momento em que são convidados para despertar para a realidade espiritual. E por que muitos estão, a grande maioria,
está em dificuldade de realizar essa transição pelo apego a tudo que conquistou e a muitas coisas que deixou de conquistar, pelo apego aos desafetos, pelo apego aos bens materiais, pelo apego aos entes queridos, pelo apego a essa diversidade de situações que a vida na matéria nos proporciona a título de experiência. Então, o estado mental desses espíritos e de nós, porque todos passaremos por esse momento, e já passamos por esse momento diversas vezes, o estado mental é o que vai ser determinante para sabermos se essa alma estará emancipada ou não das circunstâncias que ele criou ao longo da existência terrena. E aí eu me lembrei de uma frase de José Raul Teixeira. E Raul Teixeira, ele diz mais ou menos assim, que nós devemos viver nessa busca constante de libertação. Ele diz assim: a morte é uma libertação para quem viveu se libertando. Eu acho isso muito, muito apropriado. Raul, como sempre, muito feliz. Então, não é pelo simples fato de nos despedirmos da matéria, do corpo físico, que nos libertaremos e, como muitos creem, né, nos depararemos com o céu azulado, brilhante, feliz, né? Muitos pensam que esse é o único destino para ele, porque para ele só fez o bem, né? Enquanto para os outros ele muitas vezes julga ali uma figura de maldade, de erros, de vícios. E nós sabemos que não é assim. A doutrina nos ensina algo bem diferente. A nossa fé, a fé raciocinada da doutrina, ela nos insta a refletirmos sobre isso, sobre o nosso estado mental durante toda a nossa existência e especialmente nesse processo de transição para a vida espiritual. Mas o que devemos fazer para nos prepararmos para essa libertação, né? Devemos aproveitar cada momento, cada minuto da nossa existência na matéria, semeando bem, agradecendo por tudo aquilo que o Pai Celestial nos proporciona a título de sustentação das nossas vidas, os afetos, a família, os bens materiais, por que não, né? O trabalho, tudo aquilo que socorre à nossa existência. Devemos ser muito gratos e dar o valor necessário a tudo isso, mas sem apego, porque somos todos filhos de um mesmo Pai, todos com o destino traçado no caminho da evolução, a partir dos seus próprios méritos, dos seus próprios esforços, das suas próprias conquistas, mas sabendo que o nosso mestre, guia e modelo está no leme a nos orientar. E façamos esse exercício primeiramente a partir da nossa própria vivência no ambiente doméstico. Esse ambiente que para muitos é harmonioso, mas para outros é de extrema dificuldade. O ambiente doméstico, a família é a nossa primeira e maior escola na vida terrena. É lá que exerceremos a maior vitória, a nossa maior conquista. Como? Harmonizando, sabendo bem conviver, sabendo agradecer, extraindo
de cada ente familiar aquilo que ele tem de bom a nos oferecer, oferecendo aquilo que a gente tem de bom, podando ali as nossas imperfeições, auxiliando os nossos irmãos a corrigirem as suas imperfeições. E Abel Gomes, ainda nesse livro Falando a Terra, ele diz que dificilmente alguém que foi vitorioso, que conseguiu manter essa harmonia no ambiente familiar, dificilmente esse espírito terá problemas nesse momento de transição. E eu falo do momento de transição, mas a gente sabe que é muito mais do que isso. A gente sabe que ultrapassado esse momento e conquistada a emancipação da alma, pelo menos à luz da retaguarda no plano carnal, na terra, nós nos integraremos à Irmandade Universal, coordenada por Jesus, né? E passaremos a ter muito mais tranquilidade para contribuirmos no desenvolvimento da obra que Deus delegou a Jesus para toda a humanidade terrena. Então, como disse Raul Teixeira, saibamos construir dia a dia essa libertação, saibamos viver nos libertando para passarmos por essa existência terrena com méritos, com conquistas, com frutos e seguirmos o nosso trabalho na vida eterna. Um grande abraço para vocês, muito obrigado, que Jesus os abençoe.